Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Ivair Ferrari. Nesta aula vou falar sobre cálculos de hora. Vamos entender a planilha aqui. Temos algumas células com entrada e saída e uma coluna aqui, a coluna F, que vai fazer o cálculo do total. Vamos entender o nosso problema então. Vamos colocar aqui um horário de entrada, 8 horas, por exemplo, saída, 12 horas, uma entrada novamente às 13h30 e uma saída às 18 horas. Agora, vamos fazer uma subtração para chegar ao valor total de horas desse dia. Igual, vamos pegar aqui a última saída, aqui às 18 horas. Vamos subtrair pela entrada. Vamos somar com a primeira saída, que vai estar subtraindo com a primeira entrada aqui. Tudo bem? Então aqui apresentou para nós que esse intervalo de trabalho das 8 ao meio-dia, às 12 horas, e das 13 às 18, eu tenho um total de 9 horas. Agora vamos colocar mais um horário aqui, 10 horas, 15 horas, 16 horas e 20 horas. Da mesma forma, se nós copiarmos para baixo aqui, a mesma fórmula, nós teremos então aqui, mais uma vez, o total de horas das 10 às 15 e das 16 às 20. Agora vamos copiar novamente essa fórmula e vamos colocar aqui um horário que começa às 17 horas, que vai até às 22, por exemplo. Vamos colocar aqui a entrada às 23 e a última saída, então, às 2 horas da manhã. O que nós notamos aqui? Um problema. Por quê? Porque nós temos o último horário de saída aqui, um número menor que o anterior, ou seja, 2 da manhã, que é o outro dia. Quando isso acontece, ele gera um erro. Então, como resolver? Existem algumas fórmulas, C, por exemplo, que podem ser colocadas para resolver a situação. Mas, no Excel tem uma função que nos ajuda muito a resolver essa situação. Vamos lá? Vamos colocar aqui a função chamada função mod. O que essa função faz? Ela retorna o resto de uma divisão. Ela faz isso. Mas no nosso caso, ela resolve esse problema de subtração com este erro que gerou. Vamos colocar igual mod, abre parênteses. Clicamos aqui então nesse horário de saída, na célula E7. Vamos subtrair a entrada e vamos somar com esta saída e vamos subtrair com essa entrada aqui. Fechamos aqui ponto e vírgula. Vamos colocar o número 1, que é um divisor, pode ser um número qualquer aqui, e fechamos parênteses. Muito bem, já resolveu a nossa situação. Então, quando isso acontece, de um horário de entrada tiver o número de saída, que é no outro dia, com um horário, um número inferior, por exemplo, no caso aqui, 23 horas para 2 horas do outro dia, que normalmente geraria um erro, utilizando a função mod, dessa forma, nós resolvemos a situação então. Apenas colocando a função mod, o restante mantém como eu fazia anteriormente. Agora podemos arrastar para cima e podemos arrastar para baixo também, até a última linha, para ficar pronto aqui. Então agora quando colocamos qualquer horário, por exemplo, 21 horas até as 23h30, e vamos colocar aqui, vamos colocar 23. E vamos colocar aqui 23h50 até as 5 horas da manhã. Resolveu o problema, não gerou o erro. Então, dessa forma, utilizando a função mod, nós resolvemos essa situação desse erro. Vamos colocar aqui embaixo também um totalizador. Vamos marcar aqui. Vamos mesclar esta célula. Vamos colocar aqui total. E colocar aquele formato que eu ensinei numa outra aula também, nesse nosso exemplo aqui. Personalizado. Vamos colocar aqui arroba, asterisco, ponto, 2 pontos, para preencher com os pontos aqui. Agora mais um detalhe, eu vou fazer uma soma das horas que eu estou digitando aqui. Vamos fazer uma soma, alt igual, colocamos aqui. Muito bem, temos então aqui ele mostrando que o total deu 9 horas e 10. E na realidade não é isso, nós temos aqui muito mais que 9 horas.
Isso acontece por quê? Porque o formato dessa célula aqui está para apenas o formato de 24 horas. Nós podemos resolver isso dessa forma aplicando mais um truque. Vamos clicar aqui Ctrl 1 para trazer a caixa de formatação. E vamos aqui em personalizado, vamos colocar 2 colchetes em torno aqui, ao redor do HH. Dessa forma, ele já calcula como vemos no exemplo aqui. Vamos dar um OK. Pronto, já está resolvido o nosso problema também. Então vimos aqui duas situações interessantes. Como resolver para que a soma de horas, quando passa de um dia para o outro, e também como formatar aqui o totalizador das horas da minha planilha então. Esta era a dica de hoje. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva. Se gostou, deixe seu like e também fique à vontade para deixar seu comentário. Um forte abraço e até a próxima aula então.